Boa tarde, estamos começando mais um programa Variedades na nossa TV Líder do Vale. Você nos acompanha aí pelo YouTube, pelo site, pelo Face, Sinalnet Canal 11 e todas as plataformas e que você pode acompanhar o programa e as nossas atrações. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa o Dr. William Praz, que foi, eleito presidente da Ordem da Seccional de Esteio. Então ele vai falar um pouco aí da sua vida profissional e da renovação dentro da Ordem dos Advogados em geral, né? Não foi só em Esteio, aqui em Sapucaia também tivemos uma nova presidente e a gente tem visto um quadro diferenciado dentro da Ordem dos Advogados e ele me disse que ele vai responder a qualquer pergunta que eu fizer. Então vamos fazer um programa polêmico hoje, Dr. William. Prazer em recebê-lo, muito obrigado. Eu já estive no seu escritório, né? Para a gente bater um papo e fique à vontade aí para a gente conversar um pouco. É mais ou menos como eu estive lá no seu escritório, com aquele cafezinho, nós falamos um pouco sobre tudo e é um bate-papo, tá? Perfeito. Primeiramente, parabéns pela vitória, né? Eu sei que foi uma construção, não é só o presidente, na realidade é uma chapa que trabalha junto, né, com pessoas experientes e pessoas que nunca estiveram lá, e também a juventude que está vindo aí para dar um sangue novo na nossa Ordem dos Advogados. Seja bem-vindo e, parabenizando pela eleição, lhe pergunto, o que lhe fez concorrer a ser o presidente da nossa Ordem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer pela parabenização. O que fez eu concorrer? Primeiro que já estava chegando perto da data final para apresentar as chapas e Esteio não tinha apresentado chapa alguma ainda. Eu já era presidente da Comissão do Jovem Advogado na gestão anterior e eu perguntei para o Dr. Ricardo, que era o presidente na época, se ele teria interesse em tentar a reeleição. Quando ele me disse que não teria interesse, eu disse assim, bom, eu acho que a subseção de Esteio não pode ser deixada não para qualquer um, assim, mas para alguém que realmente não tenha a vontade de fazer o trabalho necessário para que a OAB de Esteio tanto demanda. Então eu vi que... William, se ninguém apresentar uma chapa, a ordem a estadual indica alguém? Então, eu também não sabia muito bem o que aconteceria. Pelo que me foi informado, o repasse que a subseção de Esteio normalmente receberia iria para alguma outra subseção que teria controle da subseção de Esteio. Até onde essa informação é verdadeira, eu não sei te dizer, mas isso me assustou bastante, o que fez ainda mais que eu quisesse criar a minha própria chapa. Tá, aí vamos procurar os colegas advogados. Como é que foi esse contato e como é que se formou essa chapa? Tá. Eu já tinha algumas pessoas em mente para quem eu queria ter na minha chapa. E uma delas era o Dr. Egídio, extremamente conhecido em Esteio. Dr. Egídio Dassi. Egídio Dassi. Aliás, agradeço imensamente que ele tenha aceitado o convite que eu fiz a ele. Porque quando eu fui ao encontro dele, ele me falou que ele já estava planejando fazer uma chapa também por achar que ninguém tentaria concorrer. E quando eu fui lá, ele me falou, olha, eu estou formando uma chapa, quem sabe a gente pode juntar as nossas duas, porque realmente foi muito difícil achar pessoas suficientes para a chapa. É um número bem grande de advogados e o interesse da maioria dos advogados não é trabalhar para a subseção, até porque eles veem, um grande número de advogados veem a OAB
mais como uma entidade que apenas cobra deles e não traz nada em benefício, que é, sinceramente, na minha opinião, um pensamento pequeno perto do que a OAB realmente pode fazer pela advocacia. A gente só tem que demandar mais dela e buscar os nossos direitos junto a ela e ter ciência de que também temos deveres para a Ordem dos Advogados e manter esses deveres em dia também. Mas então, para buscar essas pessoas, eu busquei pessoas que eu tinha maior contato na Comissão do Jovem Advogado e elas todas foram muito solícitas. A maioria que eu entrei em contato aceitou o convite e é um grupo hoje muito, muito, muito bom. Temos as nossas dificuldades, temos, assim como qualquer outra subseção tem, mas é um grupo que está muito proativo. Estamos já planejando vários eventos, tentando reformular o jeito que a gente gerencia essa subseção. Não só quem participou da chapa, que está na diretoria ou que está no conselho, mas também os presidentes das comissões. Estão fazendo um trabalho magnífico, exemplar mesmo. Eu achei que eu não teria tanto apoio quanto eu estou tendo. Tá. Temos um presidente, vice, secretários, tesoureiros e comissões internas. Isso. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretária, no caso, doutora Michele, secretário adjunto, tesoureira, depois a gente tem o conselho, tem os suplentes no conselho, tem os titulares e os suplentes, se eu não me engano são 6 titulares e 6 suplentes, e temos as comissões, em que pode haver membros, mas ainda não fiz portaria nomeando membro de comissão, apenas presidente e vice-presidente de comissões. Então nós temos várias comissões. Comissão do Direito de Família e Sucessões, Comissão de Mediação e Extrajudicial, Comissão de Direito Previdenciário, Comissão de Direito Penal e Processo Penal. Várias comissões que trabalham em prol dessas matérias. Então a gente está tentando trazer eventos de matérias específicas para ser algo que os advogados tenham mais interesse. Nada muito amplo, mas sim mais específicos. Outra vantagem que a subseção de esteio tem é ter um prédio próprio há muitos anos. Apesar o senhor vai dizer, temos que fazer manutenção, mas não se paga aluguel, já é... Com certeza. Nós temos um prédio num imóvel incomodato com a prefeitura, então nos foi dado incomodato. O prédio em si foi todo feito pela OAB. Sinceramente não lembro quando foi, porque foi muito antes de mim, antes do meu nascimento. Mas posso estar agradecendo a alguém que não merece, mas mesmo assim agradeço ao Dr. Flávio, que foi o primeiro presidente da subseção de esteio, que tenho contato com ele até hoje. Então, caso tenha sido na gestão dele, é um eterno agradecimento que tenho para com ele. E outra coisa muito importante é a OAB ultimamente, não só de esteio, mas ela tem sido um pouco omissa em alguns casos. Eu fiz parte de alguns conselhos municipais em esteio, 7 ao total, e onde o representante da OAB, simplesmente a OAB não tinha interesse nenhum de mandar ninguém. O que realmente a OAB, como faz parte da justiça e teria muito interesse dentro dos conselhos, se omitir. Então, assim, hoje em dia eu vejo a OAB aquela que cobra,
o advogado não tem o respaldo da própria ordem, no caso de uma demanda, quanto o juiz, ou como o MP, ou em outro caso qualquer. E o pior, se criou uma má fama do advogado, de ele não ser um bom profissional, e a OAB simplesmente, quando toma alguma atitude, vamos dar uma sanção, leve. Então, assim, tudo se está... E hoje a política é tão dinâmica, com assuntos tão polêmicos, e a própria ordem federal não se manifesta em caso nenhum. Então... Isso realmente está numa fase assim que a juventude vai ter que começar a agitar a ordem dos velhos tempos, né? E estamos fazendo isso. Boa parte da gestão da subseção de esteio é feito por advogados mais novos. Como eu disse, eu tentei buscar na comissão do jovem advogado. Eu mesmo era presidente, já não era mais jovem advogado. Então tinham alguns membros que não eram também, e eu fui atrás deles para que fizessem parte tanto da diretoria, do conselho e das presidências das comissões. Nós temos agora um representante para prerrogativas dos advogados e também alguém que faz a parte de fiscalização da atuação profissional dos advogados. Então, a gente vai ter tanto a cobrança quanto a defesa do advogado. E são pessoas também da minha confiança, que já coloquei a trabalhar, então mal começaram, já estão trabalhando. Também temos os processos éticos disciplinares, e isso é uma coisa que eu vou dar, um assunto que eu vou dar muita atenção durante a minha gestão. Hoje nós temos mais ou menos uns 89 processos, e eu pretendo, na minha gestão, acabar com todos eles. Finalizar o processo, que seja pela procedência ou improcedência, uma penalidade ou não contra o advogado, mas que a gente tenha uma decisão em todos eles. São quase 100 processos, e eu imagino que alguns advogados têm mais de um processo. Não vou saber te responder isso, mas acredito que sim. Até porque essa má fama que o advogado tem, que a advocacia tem, vem normalmente de advogados pontuais. A maioria dos advogados trabalha com muita ética, sim, com muito respeito pelo cliente. É igual o brigadiano que acaba se excedendo numa abordagem. Isso é o mínimo do mínimo, porque a maioria dos brigadianos, como no hospital, quando você é mal atendido por um técnico de enfermagem, é a minoria da minoria, com mas certeza. Os maus exemplos acabam aparecendo mais. Mas isso é para tudo, infelizmente. Então, enquanto existir alguém assim, a gente vai pagar esse preço. Na verdade, a advocacia já paga esse preço, tendo que prestar serviços muitas vezes por valores muito baixos, porque existe sim essa má fama. O cliente já pensa, bom, o advogado não vai me falar tudo o que acontece, talvez fique com um valor para ele, e existem advogados que fazem isso. E a OAB vai contra eles. E quando a pessoa vai com um advogado, até nem conhece o advogado, um vizinho sempre diz: ih, o advogado do meu irmão lá fez um rolo, o advogado do meu primo uma vez, até hoje não resolveu o processo. Aí já começa assim, né? Mas muitas vezes também vai do cliente não entender como funciona um processo. Infelizmente isso acontece porque a gente não é ensinado na educação básica como as coisas realmente acontecem. Tu não sai da escola sabendo fazer a declaração do imposto de renda. Tu não sai da escola sabendo como funciona a tramitação de uma lei. Tu não sai da escola sabendo como funciona um processo judicial, que talvez fosse necessário a gente saber, porque realmente muitos clientes não seriam logrados
E muitos clientes também entenderiam o motivo de muitas vezes o advogado não conseguir dar um respaldo tão rápido do jeito que o cliente gostaria, porque às vezes é simplesmente ou impossível, dependendo do que a lei diz, ou porque muitas vezes o judiciário é lento, isso acontece, e eles querem algo mais célere. Mas o advogado em si não consegue fazer com que o processo seja mais célere só porque ele quer, só porque o cliente quer. Então, a gente tem essa impossibilidade de trabalhar no nosso ritmo. Se a gente quiser ser mais rápido ou mais lento, a gente depende muito do judiciário. E por que quando, infelizmente, começou a pandemia, você achou que o advogado transmitia o vírus do coronavírus? Você pode ir no mercado, você pode ir na praia, mas não pode exercer sua profissão no fórum. Então, essa é uma briga muito grande que o Dr. Leonardo Lamacchia está trazendo agora, que foi também eleito presidente da seccional do Rio Grande do Sul, da abertura total dos fóruns. Hoje eles já voltaram a estar abertos, mas em um horário diferenciado. Então, até a nova briga é que seja no horário normal, das 9 da manhã até as 18 horas. Porque o advogado, como tem curso superior, e a gente imagina que pela educação dele, ele vai entender que só pode entrar um de cada vez, como sempre foi com fichinha, não tem privilégio. Uhum. Então, qual é o problema do advogado entrar e, de repente, a parte ficar na rua, ou só entrar de 2 em 2 e ser atendido? Porque os promotores estão extremamente unidos, os juízes também, e essa desunião dos advogados e da OAB não meteu o pé na porta, vamos ser bem sinceros. Uhum. Os advogados trabalham fazendo processos e trabalhando. E se você não pode exercer sua profissão, você vai viver como? Então é um absurdo. Você vai num restaurante, você vai qualquer evento, pode. Aí parece que o coronavírus só... Não, vou no fórum ali que ali eu vou transmitir o coronavírus. Então, realmente é uma indagação que deve ser feita para o Judiciário, para o Tribunal de Justiça, para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Federal. Eles devem ter essa consciência de que estádios já estão abertos, festas já estão acontecendo, o Judiciário deve voltar a atender presencialmente. E deve voltar de um jeito muito mais célere, porque os processos ficaram muito parados, muito tempo parados. Mas a gente também tem que olhar o lado bom de que eu acredito que com essa pandemia, com essa situação toda, o processo eletrônico, os meios digitais, eles evoluíram bastante e muito rápido. Então, audiências online, o processo eletrônico em si, eu acho sensacional. Tanto da Justiça do Trabalho como o EPROC, eles funcionam de uma forma que te possibilita trabalhar em Esteio, em um processo em Ijuí, em São Paulo até mesmo, digamos. Então, facilita muito a vida do advogado, desde que usado de forma digital, trazendo o presencial de volta. A gente tem que entender que a audiência online é ótima? Mas desde que os advogados e as partes assim o queiram. Se eles querem que a audiência seja presencial, o judiciário tem que disponibilizar essa forma presencial de audiência. É básico, é um direito tanto não só dos advogados, mas principalmente das partes. Elas são os maiores prejudicados no fechamento do fórum, nas audiências online, que muitas vezes
sei lá, senhores de idade, senhoras de idade, que não têm um conhecimento tão grande em tecnologia ou que não têm um acesso à internet, vão ser prejudicados numa audiência online. Muitas vezes a conexão cai, ou eles não sabem usar o aparelho necessário. Então, a gente tem que entender que isso veio para facilitar, mas facilitou para quem? E para quem não facilitou, como que a gente vai fazer? Isso tudo tem que ser muito bem pensado. Hoje, ao sair de casa, está sendo votado finalmente a lei dos jogos, que está trancado desde a década de 70. E cada um vota do jeito que quiser. Claro. Tem gente que vai ser a favor, tem gente que vai ser contra, né? E vai para o Senado e deve ser aprovado. Por que antigamente, na época do AI-5 e depois na Constituição, a Ordem dos Advogados estava sempre atenta, dava entrevista, participava de debates, e hoje a retórica ficou muito com os políticos e a OAB está mais preocupada com política partidária e não o que seria o fundamental, que é atender juridicamente as causas. Porque o presidente pode fazer isso, então já está se passando por uma fase que não é a finalidade da ordem, que é o direito, e sim outras áreas. Então, a OAB nacional também foi reformulada, foi eleito um novo presidente. Se eu não me engano, o vice-presidente é daqui do Sul, mas de Santa Catarina, mas dizem que é uma pessoa sensacional. Acredito que a gente até poderia falar sobre o antigo presidente da OAB Nacional, mas que não vale tanto a pena. Eu acredito que a gente tenha que dar tempo para essa nova OAB demonstrar o que ela veio fazer e que provavelmente ela não vai ficar omissa quanto a esses assuntos. A advocacia é importante para a sociedade porque a gente é um dos pilares da justiça. Um dos, não o único, mas um dos mais importantes. Então, a gente não pode se omitir em dar a nossa opinião. Acredito que não vai ser feito isso. E se foi feito antes, eles vão responder pelo que foi feito antes. Porque cada município tem uma Câmara de Vereadores onde tem uma comissão de justiça. Sim. Então se faz muita audiência pública, onde o representante da OAB, no mínimo, seria de bom grado estar participando, até para poder dizer, vou dar um exemplo, CE, o Corsan, o Subras, qualquer... O Código do Consumidor diz que vocês têm que apresentar. Um exemplo de um debate, porque senão os caras falam um monte de besteira, o vereador às vezes não tem conhecimento jurídico e se faz audiências e audiências e não se resolve nada, sendo que a OAB não teria problema nenhum em participar, até porque a parte da OAB é o conhecimento jurídico. Isso já foi feito em esteio várias vezes e depois simplesmente, eu não sei se a OAB não foi mais convidada ou ela não se fez presente. Hoje, Esteio tem a Comissão de Fiscalização da Criação Legislativa. O doutor Adonis é o presidente. E nós temos interesse, pelo menos em âmbito municipal, a tomar conhecimento de toda a legislação que é criada no município, até para, sim, dar nossa opinião sobre quando necessário. Quando não for necessário, nós não vermos que a OAB deve se manifestar, realmente não vamos nos manifestar. Mas sempre que necessário, a gente vai ter uma voz ativa, tanto no legislativo quanto no executivo, principalmente no judiciário, que eu acho que... Eu já fui conversar com a doutora Sônia, que é a nova diretora do fórum. Ela se mostrou super solícita e a gente vai ter um canal aberto junto ao fórum
e nós vamos nos fazer presentes em todas as esferas, fazendo o nosso papel, não querendo mandar, mas mantendo um diálogo. Até porque o advogado é uma figura fundamental nesse mecanismo. Com certeza. A nossa Constituição diz que temos todos direito à ampla defesa. E aí a ordem não tem que sair essa figura de eu pago a minha mensalidade para poder trabalhar. Eu acho que a ordem é muito maior que isso. Com certeza, com certeza. A gente, na verdade, quer demonstrar para a sociedade que a OAB, além de ser fundamental para os advogados, pode ter um papel fundamental para a sociedade. Um dos nossos projetos é o OAB Vai à Escola, que é feito pela Comissão do Jovem Advogado. Nós já estamos bolando um projeto. Nós queremos apresentar para a secretária de Educação, acredito que seja secretária de Esteio. E é algo que eu já gostaria de ter feito quando eu era presidente da Comissão do Jovem Advogado, que não deu muito certo em razão da pandemia, mas que agora eu não estou encabeçando o projeto, mas vou dar total apoio a ele. E nós queremos levar ao âmbito municipal, que é o mínimo que a gente pode fazer, algumas informações que talvez os jovens saiam da escola sem saber, que foi mais ou menos aquilo que eu falei antes. Hoje, ninguém tem no colégio um ensino que te diga como funciona a criação legislativa, qual é a função de um vereador, de um deputado, de um senador, o que o presidente pode e não pode fazer. Tudo isso parece que não tem mais importância, mas é sim de extrema importância. A gente está num momento da história em que é muito importante saber isso, para saber quando cobrar, de quem cobrar. A cobrança é extremamente necessária. Não é porque eu votei no presidente A ou no presidente B que ele deixa de me representar, que o outro deixa de me representar. Ainda há representação, não importa quem seja o presidente, não importa em quem tu votou, e tu pode sim cobrar dele. Tu pode sim cobrar do teu prefeito, do teu deputado estadual ou federal. Isso é parte não só do direito do cidadão, mas até mesmo do dever do cidadão. Ter voz ativa. E para ter voz ativa, tu tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, tu simplesmente vai se manter estagnado, inerte e só reclamar. Hoje está muito fácil reclamar, principalmente por causa da internet. A gente fica lá digitando um monte de coisa, mas o que a gente realmente faz para tentar mudar? E é isso que a OAB quer fazer. A gente quer mudar. E o prefeito Leonardo Pascoal, quando foi vereador, ele se utilizou muito do Ministério Público para cobrar certas coisas. Então, ele, como vereador, ele podia cobrar a visita às audiências públicas, mas o Ministério Público, pelo poder de polícia, consegue avançar mais e ter respostas. Então, o Leonardo, nessa época, ele se utilizou, que poucos prefeitos utilizariam, não de falar o que estava acontecendo de errado, mas de cobrança do porquê que estava acontecendo. E eu acho que, como prefeito, que ele continuou com a mesma ideia, a ordem pode apresentar vários projetos, provavelmente em escola, onde a criança está aprendendo, e começar um trabalho que vai passar do seu mandato para o outro, e que a coisa vai durar assim muitos anos. Eu realmente espero que isso aconteça, que a gente possa criar um projeto que perdure, não que seja feito durante um ano e acabe. Então a gente vai buscar essa comunicação com a Secretaria de Educação
e depois dentro da própria subseção, para que a gente mantenha sempre e até consiga crescer. A nossa ideia é do projeto piloto começar com provavelmente uma escola só. Mas assim que a gente conseguir demonstrar que é algo valioso, que é algo que a sociedade pode ganhar, levar para outras escolas, fazer com que mais advogados sintam essa vontade de ter esse contato e abranger, se possível, todas as escolas municipais. Fazer uma cartilha de alguns direitos e deveres do cidadão. Não apenas isso. A nossa ideia, na verdade, são de encontros mensais com os alunos, para que a gente possa apresentar tópicos que, acredito eu, não são apresentados na escola. Talvez por falta de tempo, muita matéria para ensinar, talvez falta de verba, eu não sei qual é o motivo. E se há um motivo, talvez simplesmente não está no currículo, mas que a gente vê como importante e que a gente espera que a sociedade veja como importante também. Estou recebendo aqui hoje no programa Variedades o presidente da seccional de Esteio, o Dr. William Praz, um jovem que está com ideias novas aí, e provar que a OAB não é só um lugar em que você paga uma mensalidade para exercer a profissão. A OAB tem um espaço enorme que pode fazer eventos, fazer aqueles bailes da ordem que eram feitos antigamente. Pretendo. Para poder juntar os advogados até para um bate-papo, né? Saber, né? Porque é muito bom você conversar com outros advogados para dizer assim, como é que está funcionando o nosso fórum? A primeira vara está muito devagar porque o pessoal não tem boa vontade. Essa juíza aqui não está agradando, não para estar votando, julgando por causa dessa. Mas por que a segunda anda tão bem? O Ministério Público, esse promotor aqui, ele só dá conta. Ele diz que é o jeito dele, não é assim. Nós temos. Por que o outro. Se discutir a própria. Como é que está sendo os métodos de trabalho e ver que o promotor ou o juiz ou a defensora pública não está fazendo o trabalho dela corretamente. Não é questão de ganhar ou perder processo. Como é que está funcionando para todos terem condições de trabalho. Com certeza. E criticar não quer dizer que está tudo ruim. Às vezes você tem 10 varas num fórum e uma não funciona bem. E não é para um, é para todo mundo. Sim. E aí o juiz lá, que é o diretor, tem que chegar. É tudo funcionário público, mas dá para dar um jeito de ajeitar e fazer a coisa andar. Apesar de ser funcionário público. Só que os advogados também têm que se unir e dizer, olha, de 10 processos, 9 não estão andando. Até porque o advogado que vai no fórum sabe como é que funciona a estrutura. Não é falar mal. E se falar mal um advogado, aí você sabe que vai ter uma certa represália. E se a classe falar, aí o negócio já fica mais engraçado, né? Com certeza. Sobre os eventos, a subseção está, sim, querendo planejar eventos. A gente já está planejando a solenidade de posse, que ainda não ocorreu. A gente já foi empossado, mas não houve uma solenidade. Nós estamos planejando dois eventos durante o ano, no meio e no final do ano, para também uma solenidade de entrega de credencial, mesmo já entregando para os jovens advogados a carteira, na verdade o cartão, que é o que é necessário para a atuação. A gente está retendo a carteira, que seria quase um passaporte, e a gente vai então entregar essa carteira em uma solenidade, de algo com toga, uma janta, algo realmente mais formal. Se tira foto, com guarda, certeza. Leva a família. Tanto para familiares irem, quanto para outros advogados irem. Esses eventos vão ser muito importantes, não só para o crescimento da subseção, mas para o crescimento dos advogados. São eventos assim em que tu pode fazer um network muito bom
Porque muitas vezes tu é um advogado que trabalha sozinho, tu tem clientes que gostariam que tu fizesse penal, mas tu não sabe muito sobre direito penal. E tu não conhece ninguém, porque tu fica fechado no teu escritório e tudo mais. Então, esses eventos vão servir para que tu possa criar uma rede de contatos e trabalhar de uma forma muito mais ampla, sem sair da zona em que tu realmente sabe trabalhar. Porque eu sinceramente acho muito complicado. Eu vou dizer para um cliente meu, eu vou fazer o teu processo penal aqui, mas eu não sei mexer nisso. Eu provavelmente vou fazer alguma coisa errada. Então eu prefiro ter algum colega meu para quem passar esse processo, obviamente ganhar em cima disso também, porque o cliente é meu e tudo mais, mas ter certeza que vai ser um processo bem feito, que vai ser um trabalho bem feito. E isso tu só vai conseguir se tu conhecer pessoalmente os advogados, conhecer quem trabalha na tua subseção. Até uma consulta informal. Com certeza. Eu estou pensando em fazer isso. O que tu acha? Não, demora mais. Faz desse outro jeito que é rápido. Com certeza. Ah, é mesmo? Pô, obrigado. Qualquer coisa que tu precisar. Não. Faz assim que eu faço, dá certo. Pronto. Hoje na subseção nós temos grupos de WhatsApp temáticos em que o advogado entra no grupo que ele quiser. Apenas o grupo dos jovens advogados, que realmente é só para jovens advogados. Mas digamos que tu atua em direito do trabalho e previdenciário. Nós temos um grupo só com advogados que têm interesse nesse tema e tu pode fazer a pergunta que tu quiser. Então é um grupo em que tu tem que se sentir acolhido. Mas isso começou agora com o senhor? Isso. Ou já tinha na outra gestão? Antigamente a gente tinha um grupo que era da comissão do jovem advogado, mas que todos os advogados da subseção podiam entrar nele. E agora setorizou por Isso. Eu não fechei aquele grupo, mas ele não pertence mais à subseção. É um grupo que não tem vínculo com a subseção, mas ele está lá. Quem quiser conversar naquele grupo não tem problema. Mas eu quis fazer um grupo apenas de avisos, em que apenas eu, que sou o administrador, e a própria subseção, que também é administradora, podem falar, para que não haja um grande número de mensagens e tu fique perdendo muito tempo. Então, serve só para avisos mesmo. E daí sim, os grupos temáticos, todo mundo pode falar. Os presidentes de cada comissão estão como administradores desses grupos e é para isso, para tirar dúvidas, para pedir uma ajuda, para debater um caso. Isso tudo tu pode fazer dentro desses grupos que foram criados agora na nossa gestão. E esses eventos que a Ordem promover, pode convidar o MP, Defensoria Pública e o Fórum, para se acabar um pouco com essa barreira de vocês estão lá e eu estou aqui. Todo mundo trabalha em prol da... E os advogados têm que ser mais unidos. Com certeza. Porque a concorrência é válida dentro do... Cada um tem que fazer o seu trabalho. E se discute dentro de um processo com... não são nem adversários, são oponentes. E todo mundo está ali para fazer o seu trabalho. Ninguém é inimigo de ninguém. Só que a Ordem andou muito tempo desunida. E isso tem que acabar. A Ordem dos Advogados tem que ter a atuação nacional, estadual e nos seus municípios sempre. Eu sempre vou brigar por isso, porque faz parte, né? O nosso direito foi instituído no Brasil, uma das faculdades mais antigas. Com certeza. Tivemos juristas que foram políticos, excelentes juristas. E isso está se perdendo um pouco, né? Até você vê discursos aí que, pelo amor de Deus, né? Dá vontade do cara pegar e dizer, ó... Sim. Mas a gente está pregando muito a união dos advogados na nossa gestão. Nós somos pessoas que trabalham sempre juntos, mesmo que em lados opostos. O teu processo também é o meu processo.
Óbvio que eu quero ganhar, e para eu ganhar, provavelmente tu tem que perder. Mas não é por isso, não é por essa razão que tu vai tratar a outra parte com falta de respeito, com... tratar como se fosse realmente ou tu perde e eu vou fazer de tudo para tu perder. Não funciona assim. Pode ser que daqui a pouco eu tenha que trabalhar contigo por um cliente em comum. E como é que vai ser isso? Então a gente tem que se unir, a gente tem que saber que isso tudo é profissional, não deve ser levado para o lado pessoal, que trabalharmos em conjunto vai ser benéfico para todas as partes. E sim, o diálogo com o judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública tem que ser sempre aberto. Deve existir esse diálogo, sempre, de forma amistosa. E quando necessário, sim, reivindicar nossos direitos. Nós temos vários direitos, várias prerrogativas que devem ser respeitadas. Isso é basilar. Mas que elas não sejam buscadas através de confronto. O confronto tem que ser a última ferramenta. Mas tentar isso sempre da mais pacífica forma possível. Doutor William, voltando um pouquinho, o senhor disse que teve uma certa dificuldade de juntar esse grupo para a eleição, mas acabou conseguindo. Consegui. Como é que foi a presença de votação? Teve muita gente que não foi votar. Como é que foi no dia da eleição? O senhor ficou satisfeito ou a tendência é que com essa mudança as pessoas começam a voltar a vir mais para a ordem? Primeiro que a votação foi feita de forma online. Poderia sim ir até a subseção votar, mas acredito que foi a minoria quem fez isso. Tá, mas a votação em si teve muita participação, pouca? Sim. Esperava mais? O problema é que quem estava inadimplente com a anuidade não poderia votar. Tinha bastante gente inadimplente. Acredito que justificadamente, porque a pandemia trouxe, como tu mesmo disse, o fechamento dos fóruns, a dificuldade no trabalho do advogado. Muitos advogados na nossa subseção, tiveram que fechar escritório, começaram a trabalhar em casa, provavelmente não pagaram anuidade e, na minha opinião, a seccional deveria ter permitido o não pagamento da anuidade durante a pandemia, desde que comprovado a hipossuficiência do advogado. Não sei de que forma, daí eles teriam que dizer como, mas não deveriam ter cobrado. É só fazer quem não cobrava, quem pagava antes e quem não pagava. Quem não pagava normalmente vai continuar não pagando uma série de coisas, mas quem pagava direitinho e naquele não período está pagando. Não está pagando, a gente pressupõe que era... Provavelmente por causa da pandemia. E problema seria uma financeiro. coisa, mas aí vocês não puderam fazer isso e não teve como. É a seccional que manda nisso. Hoje, a minha opinião é essa, de que não deveriam ter cobrado. Mas hoje eles estão fazendo um plano para conseguir fazer com que os advogados parcelem em várias vezes a anuidade, tanto 2020 quanto 2021. Se eu não me engano, dá para parcelar em 36 vezes. É algo que facilita bastante, mas acredito que ainda vai existir um pequeno número de advogados que mesmo assim não vão conseguir pagar. E é a minha opinião, baseado em fundamentação alguma. Mas eu faria isso. Eu, se estivesse na seccional, diria:
se tu não tem condições de pagar, não vamos te cobrar. Qual é a autonomia da cidade em relação à estadual? O que o senhor pode fazer hoje no seu município e que não depende de aprovação lá do Estado? Quanto à cobrança de anuidade é zero, nós não cobramos anuidade, quem cobra é a seccional. Criação de comissões, isso eu posso fazer, nomear a presidência das comissões também, criar os eventos, tudo isso eu tenho liberdade de fazer. A criação de comissões que não existem em âmbito estadual tem que ser passado pelo conselho da seccional e daí sim eles autorizam a criação. Cada advogado é vinculado a uma seccional. A uma subseção. Subseção. Isso. Seccional é o estadual. Então, todo advogado do município que ele for um mau advogado cai na nossa comissão do município. Sim, existe os processos éticos disciplinares, processos administrativos disciplinares, que cabe à subseção julgar. E depois, sim, pode ir pro TED, que daí é de âmbito estadual. Que recorre... Isso, vai para estadual dizer se a subseção resolveu de forma correta ou não. Qual o dia que o senhor foi eleito? Dia 22 de dezembro do ano passado, mas tomei posse só dia 3 de janeiro desse ano. Então o senhor está 2 meses aí, não completou ainda e cheio de ideias. Apesar da pandemia estar oscilante, qual é o primeiro evento que o senhor pretende fazer agora em março ou abril que vai poder colocar um pouco essas ideias em prática? As comissões já estão sendo criadas. As comissões, a maioria das comissões já está criada. Já tem presidente? Já tem presidente, já tem planejamento. O primeiro evento que a subseção está planejando, se eu não me engano, dia 8/3, que vai ser o Dia Internacional da Mulher. A Comissão da Mulher Advogada está planejando uma palestra online. Ainda não tem um material, mas logo mais vai ser feito. Pontapé inicial vai ser esse? Vai ser a primeira. Logo em seguida, dia 10, também já estamos planejando um outro evento. Estamos verificando se a gente vai conseguir de forma presencial ou não. Aguardo resposta da Câmara de Vereadores, que nos disponibilizou o auditório quando necessário, mas obviamente tem toda a burocracia para ver se eles têm a data disponível. Se não tiverem, a gente vai fazer apenas de forma online, que é sobre os atores da autocomposição. Então a gente vai falar sobre mediação, sobre justiça restaurativa, que é algo muito importante, não apenas para os advogados, mas também para o legislativo, para o executivo e para o judiciário, principalmente porque a doutora Sônia me falou que quer um Sejusc mais forte no município. O Sejusc é quem faz as mediações. Já tivemos muito bem em Esteio, depois eu não sei o que aconteceu, que parece que conciliação e mediação caiu de moda. Parece que é uma moda. O pessoal que fala na televisão, se faz um planejamento, daqui a pouco parece que já não dá tanta audiência, parece que as pessoas deixam de desacreditar. Conciliação é simplesmente você abrir mão um pouco do teu espaço, é um pouco do meu. As pessoas acham assim, eu vou conciliar, mas eu estou pedindo R$1.000. 990. Puta, perdão. Gente, conciliação é você dar o espaço e você chegar a um denominador comum. Todo mundo ganha e todo mundo perde. Agora você fazer conciliação que só eu ganho aí não é conciliação. Aí não é conciliação. Mas na verdade, assim, o que o Alfredo Fux, que é quem vai dar a palestra, me antecipou é que conciliação existe apenas no Brasil. O que existe no resto do mundo é mediação, e a mediação ela não busca
um acordo. Ela busca que as partes sejam ouvidas, que eles digam o que eles sentem, que eles mesmos entendam o que eles estão sentindo, porque muitas vezes a gente não consegue chegar na resolução do problema, principalmente de forma amistosa, porque a gente fica retraindo algum sentimento, alguma coisa, e não ser ouvido ou não externalizar esse sentimento faz com que tu não se abra ao ponto de realmente entender o porquê da situação estar dessa forma. É algo muito mais psicológico, algo assim, do que simplesmente abrir mão de algo para ganhar outro. Doutor, vamos ser bem sinceros, às vezes a teimosia e saber não perder, não reconhecer o erro, às vezes você procrastina um processo anos sabendo que não vai chegar a lugar nenhum só porque não quer dar o braço a torcer. E aí você empilha o judiciário com vários processos inúteis que não chegam a conclusão nenhuma. E eu digo assim, ó, separação litigiosa, inventários. Esse direito de vizinhança hoje, que foi criado, em vez de facilitar, complicou, porque quando o cara começa a implicar com o vizinho, porque o vizinho torce para um time de futebol ou um tipo de música, parece que os caras, se pudessem pega um revólver, vão para o meio da rua e já faz um duelo. Fica assim se discutindo coisas e aí o STF ou o STJ fica empilhado de processo com o cachorrinho que andou na portaria, com a árvore que está caindo um fruto no terreno do outro, com tantas ações mais importantes. O judiciário encontra-se lento muitas vezes pelo número de demandas desnecessárias que poderiam ser resolvidas com a mediação. E eu acredito que o pior não é nem mesmo quando duas pessoas brigam desnecessariamente, mas quando as consequências afetam outra pessoa, um terceiro, uma criança talvez. Isso sim é muito triste, quando um casal briga e as consequências são sentidas pelo filho. E aí nós não chegamos a conclusão nenhuma. A única conclusão que eu chego, doutor, é que foi muito bom conversar com um amigo e eu espero que a TV Líder do Vale junto com a OAB faça uma parceria daqui para frente. Pode contar comigo aí para divulgar. E o senhor tem 1 minuto aí para se despedir e dar os seus recados, que foi um programa que a gente nem viu passar. Verdade. Pelo conteúdo, e vamos falar de comissões. O senhor será sempre convidado aí com seus colegas, tá? Então eu gostaria novamente de agradecer o convite. Sobre a OAB, eu peço que todos os advogados que estejam vendo o programa vão no Instagram, sigam a OAB Esteio. A gente está passando muitas informações através dessa ferramenta que é sensacional. É só seguir, é muito fácil. Entrem no grupo de avisos e nos grupos das comissões, que é muito importante. Para as instituições que possam estar vendo, a OAB quer participar de tudo que é possível. A gente tem interesse em causar uma mudança na sociedade que pode ser também fruto da OAB e fruto de parcerias com a OAB. Aos meus sócios eu queria também agradecer, dizer que sem eles eu não poderia fazer nada do que eu faço, não poderia estar aqui sem saber que tenho respaldo no escritório. Ao conselho da subseção e aos diretores da subseção, a diretoria da subseção, também agradeço. Sem vocês eu não estaria fazendo nada do que estou fazendo. E aos presidentes de comissão também. E é isso. Qual é o endereço da OAB que pode ir encontrar lá na OAB?
Bah, de cabeça eu não sei. Presidente Vargas, do lado, passando ali a Praça Egídio Justo. Isso. Eu não sei o número ali. Também não sei. Prédiozinho do AB. E o seu escritório, se as pessoas quiserem ter ideias e conversar com o senhor? Na Pedro Lerbach, juro que eu não sei também dizer o nome, cada um me fala de um jeito diferente, mas na Pedro Lerbach, 268, quem quiser Esquina conversar... com a Fernando Ferrari. Esquina com a Fernando Ferrari. Quem quiser ir conversar, todo advogado que quiser falar sobre o OAB também está mais do que convidado de tomar um cafezinho lá. E é isso. Então, gente, nós voltamos a esse assunto, vamos trazer o pessoal das comissões aí durante o ano e vamos fazer da nossa OAB de Esteio, a OAB de Sapucaia, convidarei a presidente também e vamos levantar esse assunto aí, que afinal esse ano é um ano eleitoral e a OAB vai fazer parte desse processo todo aí, com certeza, direto ou indiretamente. Dr. William Praz, um prazer conhecê-lo. Muito prazer. A TV Líder do Vale está à disposição e na próxima semana que vem começa quartas e quintas, tá? A partir do mês que vem, quartas e quintas, o programa Variedades às 17 horas na nossa TV Líder do Vale. A todos um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa.